Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num livro de 1910 com um título assim, bem direto ao ponto, A Ciência de Ficar Rico, de Wallace D. Wattles. E só pelo título dá para imaginar um manual de investimentos, algo do tipo, né? Mas a proposta aqui é bem diferente. O livro se apresenta como um manual prático e, ao mesmo tempo, filosófico, prometendo uma fórmula exata, quase matemática, para a riqueza. A nossa missão hoje é justamente investigar essa promessa. O que significa exatamente esse fazer as coisas de uma certa maneira, que, segundo o autor, leva infalivelmente à riqueza? Vamos tentar desvendar os princípios dessa ciência. E é super importante entender a proposta dele desde o começo. Ele mesmo diz no prefácio, sabe? Este livro é pragmático, não é teórico. Foi escrito para quem precisa de dinheiro, para quem quer ficar rico primeiro e só depois filosofar. Ah, direto ao ponto mesmo. Totalmente. E ele faz um pedido bem incomum. Ele pede para o leitor aceitar as ideias dele pela fé. Pela fé? Como assim? Tipo, da mesma forma que a gente aceitaria uma lei da eletricidade anunciada por um cientista, sabe? Ele diz, primeiro aceite, aplique, e aí você comprova a verdade na prática. É um convite para, basicamente, testar o método na própria vida. Interessante. E o teste já começa com uma ideia que, vamos combinar, mesmo hoje soa bem radical. Wattles não diz só que é bom ser rico. Ele afirma que ser rico é um direito fundamental e vai além. Ele diz que se contentar com pouco é pecaminoso. Essa afirmação é bem forte, né? É fortíssima, mas a lógica por trás dela é o que sustenta o livro todo. A riqueza para ele não é sobre luxo ou acúmulo, é a ferramenta essencial para o desenvolvimento completo do ser humano. Desenvolvimento? Sim. O argumento dele é que a vida tem um impulso natural para se expandir, para se expressar plenamente. E a gente faz isso em 3 áreas: corpo, mente e alma. Sem dinheiro suficiente, todas elas ficam Limitadas. O corpo precisa de boa comida, de conforto, a mente precisa de livros, de viagens, de arte. Sei. E a alma, segundo ele, precisa da capacidade de amar. E a expressão mais genuína do amor para ele é doar. A maior felicidade é dar algo a quem se ama, e para isso é preciso ter o que dar. Nossa, isso vira a nossa noção de ambição de cabeça para baixo. Normalmente a gente associa o desejo de riqueza à ganância, né? Mas aqui ele está dizendo que é quase um imperativo biológico, como uma planta que busca o sol, é isso? Exatamente. É a analogia perfeita. Ele enxerga o desejo por riqueza como o desejo por uma vida mais abundante, mais plena. É a própria vida buscando se expressar através da gente. Então, reprimir esse desejo é ir contra a natureza. Não é sobre ter mais que os outros, é sobre ser tudo o que se é capaz de ser. É um desejo de realização. Ok, entendi esse ponto de partida filosófico. Mas o título fala de uma ciência. E ciência implica leis, um método que se pode replicar. Como ele conecta essa filosofia toda a uma ciência exata, como a álgebra? É aqui que a coisa começa a ficar bem esotérica. O livro todo se baseia numa ideia que pode soar muito estranha para nós hoje. A ideia de uma substância amorfa ou matéria pensante universal. Peraí, matéria pensante. Isso parece mais místico do que científico. Como ele explica isso? A melhor forma de entender é com uma analogia. Imagina o universo como um grande bloco de argila inteligente. Essa seria a tal substância amorfa. Ela não tem forma própria, mas tem o potencial infinito de se tornar qualquer coisa. Wattles diz que os nossos pensamentos focados persistentes são como as mãos de um escultor que dão forma a essa argila. Entendi a metáfora. E a partir daí ele estabelece 3 proposições que são a base da ciência dele. Certo. Então, quais são esses pilares? O primeiro é: existe essa substância original, pensante, da qual todas as coisas são feitas. É a matéria-prima do universo. O segundo, um pensamento, uma imagem mental, quando é impressa nessa substância, produz a coisa que foi imaginada. A substância
é criativa e responde ao pensamento. E o terceiro, que é o mais importante para a gente. Uma pessoa pode formar coisas no pensamento e, ao imprimir esse pensamento na substância, causar a criação da coisa que pensou. Basicamente, a gente tem o poder de iniciar o processo criativo. Ok. A teoria é fascinante, sem dúvida, mas ainda soa muito abstrato. Como é que o Ottles transforma essa ideia grandiosa em algo que alguém pode de fato fazer no dia a dia? Qual é essa certa maneira de agir? A certa maneira começa com uma mudança fundamental de mentalidade. Ele diz que é preciso abandonar a mente competitiva e adotar a mente criativa. Essa é a distinção mais importante do livro todo. Mente competitiva versus mente criativa. O que isso significa na prática? A mente competitiva opera na crença de que a oferta de tudo, dinheiro, oportunidades, sucesso, é limitada. É um jogo de soma zero. Para eu ter mais, alguém precisa ter menos. Exatamente. Isso leva a uma mentalidade de escassez, a ver os outros como rivais. Já a mente criativa parte do princípio de que a fonte, a tal substância amorfa, é ilimitada. Não há necessidade de tirar nada de ninguém, porque você pode criar o que deseja a partir dessa fonte infinita. A sua riqueza não diminui a de ninguém. O que é fascinante é que isso é uma precursora direta do que a gente chama hoje de mentalidade de abundância versus mentalidade de escassez. Totalmente. Ele estava articulando em termos metafísicos um conceito que a psicologia e os negócios levariam décadas para formalizar. Faz muito sentido. E essa mudança de mentalidade deve ter consequências diretas no modo como se faz negócios, imagino. Com certeza. A regra de ouro no plano criativo é esta: em toda transação, dê a cada pessoa mais em valor utilitário do que você recebe dela em valor monetário. Valor utilitário. Esse é outro conceito que precisa ser desembrulhado. Então, na prática, se eu sou barista, isso significa que o valor não é só o café que eu vendo, Mas a energia que a pessoa ganha, o momento de prazer, o ambiente agradável, é o pacote completo da experiência que melhora a vida do cliente. entendi. O próprio Ottles usa o livro como exemplo. O papel e a tinta valem centavos, mas se as ideias ali dentro trouxerem milhares de reais para o leitor, ele recebeu um valor utilitário imensamente maior. É sobre enriquecer a vida dos outros. E ao fazer isso, você cria um fluxo de retorno para si mesmo, não tirando, mas agregando. Exato. Ele até analisa os magnatas da época, como o Rockefeller, e diz que eles organizaram a produção de forma eficiente, mas operaram no plano competitivo. E por isso a riqueza deles era instável, insatisfatória. Tudo bem, então a base é pensar de forma criativa e agir agregando valor. Mas o livro deixa bem claro que não basta só sentar e visualizar a riqueza, certo? Ele critica bastante quem não conecta o pensamento à ação. Sim, essa é uma crítica central. O pensamento coloca as forças criativas em movimento, mas a ação é o que nos posiciona para receber o que está vindo na nossa direção. A ação é a ponte entre o mundo invisível do pensamento e o mundo visível dos resultados. E ele é específico sobre que tipo de ação é necessária? Muito. E são dois componentes principais. O primeiro é a ação agora. Você não pode agir no passado e não pode agir no futuro. A única ação possível é no presente. O que significa trabalhar no seu emprego atual, no seu negócio atual? Isso, no seu ambiente atual. A ideia é usar a situação presente, por mais imperfeita que pareça, como a ferramenta para chegar a uma situação melhor. Esperar pelo ambiente perfeito para começar a agir é a receita para o fracasso. Isso remove muitas desculpas, né? E qual o segundo componente? É a ação eficiente. E aqui não se trata de volume, de fazer muitas coisas, mas da qualidade e da intenção por trás de cada ato. Um ato se torna eficiente, ou um sucesso em si mesmo, quando é executado com 3 elementos: a visão clara do seu objetivo, a fé inabalável de que você já está recebendo o que deseja e o propósito firme de conseguir. Peraí, isso é muita coisa para absorver. A ideia de que cada ação, por menor que seja, tem que ser um sucesso em si mesma. Parece uma pressão enorme, não?
Como se sustenta essa fé e esse propósito o tempo todo, principalmente quando os resultados ainda não apareceram? Aí entra o elemento que, para o Athos, conecta tudo: a gratidão. A gratidão? A gratidão é o que sintoniza a sua mente com a inteligência suprema, com a substância. Uma mente grata está sempre focada no melhor, espera o melhor e, consequentemente, atrai o melhor. A gratidão constante, por tudo que já se tem, e o que é crucial, por aquilo que se está para receber, é o que constrói e fortalece a fé. É um ciclo que se retroalimenta, sabe? Um ciclo? Sim. A gratidão gera fé, a fé inspira a ação com propósito e a ação eficiente traz os resultados, que geram mais gratidão. Então, se a gente juntar todas as peças, o processo seria: primeiro, ter uma imagem mental muito clara e específica do que se quer. Isso. E o que é crucial, injetar fé e propósito nessa visão. Ela não pode ser só um sonho vago. É preciso manter essa imagem com a determinação de realizá-la e a fé de que ela já é sua no plano invisível. Certo. E enquanto se mantém essa visão, cultivar um estado de gratidão contínua, como se já tivesse recebido, para se manter alinhado com a fonte criadora. Exatamente. A gratidão é o combustível que mantém a fé viva. E, finalmente, o passo mais importante: agir agora, no seu ambiente atual, não esperar. E fazer de cada ação, por mais simples que seja, um sucesso em si mesma. Executando-a com toda a sua força e atenção, imbuída da sua visão, da sua fé e do seu propósito. No final das contas, o que temos é uma fusão fascinante de pensamento metafísico com uma ética de ação que é extremamente prática e disciplinada. Sim, a proposta é que qualquer pessoa, não importa de onde venha, pode enriquecer se aplicar esses princípios de forma científica e persistente. E o livro termina com uma ideia que talvez seja a mais provocadora de todas. Ele vira de cabeça para baixo a noção tradicional de ajuda ao próximo. Pois é, ele argumenta que a melhor maneira de ajudar os pobres não é com caridade. A caridade, na visão dele, muitas vezes só perpetua a miséria. Como assim? Porque ela oferece um alívio temporário, mas não resolve a causa raiz, que seria a mentalidade de pobreza. Essa é uma ideia extremamente provocadora e, para muita gente, até desconfortável. Sem dúvida, mas o ângulo dele é o da inspiração. Para o Athos, a melhor coisa que você pode fazer pelos outros é se tornar o melhor exemplo possível de sucesso. Ah, entendi. Ao ficar rico pelo método criativo, sem tirar nada de ninguém, só criando valor, você mostra aos outros que existe um caminho. Você se torna uma prova viva de que a prosperidade é possível para todos. Você inspira esperança. E esperança é mais poderoso do que uma ajuda pontual. Muito mais. A frase final dele é poderosa. Você não pode legar à humanidade ou a Deus serviço maior do que dar tudo de si mesmo. E para dar tudo de si, para expressar seu potencial máximo, é preciso ser rico. Gostou desse episódio? Já deixa seu like e se inscreva no canal Glosando para mais.